Olá, você vai ver no Jornal de hoje o resgate e a valorização da história osasquense. Saiba mais sobre o programa Nossa História na entrevista com Bognar. É ampliar o registro histórico e depois propagar essa história para fazer com que a população possa conhecer mais da história de Osasco. Ninguém ama aquilo que não conhece. O governo federal lança campanha de conscientização contra a violência doméstica. Secretaria de Políticas para as Mulheres lançou pela internet uma campanha de esclarecimento. Não é amor quando foram feitos vários posts que trazem situações que caracterizam um relacionamento abusivo. Senado aprova projeto que cancela precatório não sacado por mais de 2 anos. A proposta foi encaminhada ao Congresso pelo governo e tramitou em regime de urgência tanto na Câmara quanto no Senado. Quando for sancionada, essa nova lei deve devolver ao Tesouro Nacional uma quantia estimada em 9 bilhões de reais. E a relação candidato-vaga para o concurso da Prefeitura de Osasco. É agora no Câmara Notícias. A gente começa a edição de hoje com um entrevistado que dispensa muitas apresentações. Morador de Osasco há mais de 40 anos, o ex-vereador Bognar já foi candidato a prefeito e perdeu por uma diferença de 1.000 votos. Também foi candidato a deputado estadual, secretário de Meio Ambiente e de Cultura. E ele deu detalhes sobre um importante projeto que ele está coordenando na prefeitura e que busca resgatar e valorizar a história osasquense. Acompanhe. Esse programa chama-se Programa Nossa História. Embora o prefeito Rogério Lins seja muito jovem, mas ele tem dentro da sua administração a preocupação com o registro histórico da nossa cidade, com o registro da história do nosso município. A história de Osasco é uma história lindíssima, uma história muito bonita, né? A gente tem aqui algumas coisas que aconteceram no nosso município que são únicas da cidade. Então, por exemplo, o primeiro voo da América do Sul, o Dimitri Sansou de Lavaux, no dia 7 de janeiro de 1910, aonde? Aqui em Osasco. O quartel de Quitaúna está ali há 95 anos construído. Um dos grandes responsáveis pela construção do quartel de Quitaúna foi o Marechal Cândido Rondon. Olha só que bacana isso para a nossa história, né? E aí tem dezenas, centenas de fatos que nós podemos enumerar aqui, do registro da história, que os nossos historiadores, que a nossa imprensa, que os diversos meios de comunicação, que algumas áreas da cidade, que a Ordem dos Emancipadores, que a Secretaria de Cultura, tem todos esses registros, né? O que o prefeito Rogério Lins determinou e estabeleceu para essa coordenadoria, para esse programa Nossa História? Para que fizéssemos a ampliação do registro histórico da cidade. Então, todo e qualquer segmento da cidade, toda e qualquer família da cidade que queira fazer o seu registro, nós faremos. E aí a gente vai dar um desdobramento em tudo isso. Então, nós teremos o vídeo, que nós vamos estabelecer depois para que a gente possa apresentar na internet. Nós vamos ter áudio somente, gravação também. Nós vamos ter o registro escrito, porque as diversas áreas de comunicação da cidade já estão também dentro desse projeto. Nós vamos ter, das mais diversas formas que a gente puder fazer o registro, nós faremos e vamos propagar isso, né? Então, é ampliar o registro histórico e depois propagar essa história para fazer com que a população possa conhecer mais da história de Osasco. Ninguém ama aquilo que não conhece. Independente se é uma família conhecida ou não, e independente de quanto tempo está aqui na cidade, nós temos família aqui com 10, 20, 30, 40, 50, 130 anos em Osasco, né? Independente do tempo que a família mora aqui, a família contribuiu para o desenvolvimento da cidade. Então, não vai ser apenas um leitor da história da cidade. Ele é um partícipe da história. E não é porque nós estamos concedendo isso, é porque verdadeiramente o cidadão que mora na cidade, com todas as dificuldades que a nossa cidade tem, não é? Mas ele é partícipe da história, ele é coautor dessa história. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu ia na feira no Jardim Munhoz, no sábado. Se chovesse, a gente não conseguia chegar. Tamanha era a dificuldade, não tinha asfalto, era muito buraco, e aí a churrada, a chuva, o barro. Então, e nós estamos falando de apenas
48 anos atrás, não é de tanto tempo, né? Então, o cidadão que mora na nossa cidade, as pessoas que moram na cidade, as famílias que moram na cidade, as empresas que aqui estão instaladas, cada um desses órgãos, cada uma dessas entidades, cada uma dessas pessoas são partícipes da história. E Bognar ressaltou que o projeto também mira os jovens moradores e ex-funcionários de empresas que ajudaram e as que ainda ajudam no desenvolvimento da cidade. E quando a gente fala nas crianças, o programa, o prefeito determinou o programa de forma geral, né? Ele vai atender a cidade de forma geral, todo e qualquer segmento da cidade. Mas ele vai atender especialmente aos jovens estudantes. Por quê? Porque é ali que a gente pode trabalhar um pouquinho mais no sentido de se conhecer e de poder escrever depois a história de cada um deles, porque cada um deles, por mais que seja jovem, por mais que seja criança ainda, todos eles já estão escrevendo a sua história. E aí, assim, tanto a Secretaria da Educação, lá com a secretária Ana Paula, como a Diretoria de Ensino, através também da professora Irene, esses dois órgãos já estão trabalhando nas escolas para que os alunos possam estudar, levantar, entender por que tem aquele patrono, quem foi aquela pessoa que é o patrono, qual é a história daquele patrono, como é que se constituiu aquele edifício, quando que foi construído, como é que foi elaborado, por quem, por quando. Então, à medida que o aluno também vai conhecendo a história da escola que ele estuda, ele também vai conhecendo mais e ele também, com certeza, tem a oportunidade de amar mais. Quando nós oferecemos para os nossos jovens, para as futuras gerações, referência nenhuma, qual é o caminho que eles vão tomar? Não tem referência, pode tomar o caminho do bem e o caminho do mal. Se nós oferecermos uma referência negativa, a possibilidade da maioria ir para o caminho negativo é muito grande. Sempre existem as exceções. Mas se nós oferecermos referências positivas, a possibilidade da maioria acertar também é muito grande. Sempre vai existir as exceções. As escolas particulares do município são mais de 170 unidades de ensino particular aqui na cidade. Então, cada escola dessa está sendo convidada devidamente, vai participar, as nossas indústrias. Então, por exemplo, o setor produtivo da cidade. A gente teve aqui Cobrasma, e quem tem um pouquinho mais de idade vai lembrar bem do que a gente está falando. A Cobrasma, a Braseixos, a Lonaflex, a Eternite, a Bromboveri, a Santista, né? Quem está mais lá de trás ainda, a Que Boa, a Soma, a Damas, né? São empresas que ajudaram por demais no desenvolvimento da cidade, deram trabalho, deram pão para milhares de famílias do nosso município e que hoje não estão mais conosco. Mas nós vamos registrar essas histórias, porque pessoas que trabalharam nessas empresas vivem na nossa cidade ainda. Olha que legal, né? Aí nós vamos pegar ainda dentro do setor produtivo as empresas que nós ainda temos e que a gente tem na cidade, que é uma infinidade também, mas vou citar aqui um exemplo só. A gente tem aqui a CIMAF, que hoje a Belgo Mineiro, há 70 anos. Está ali do ladinho dela, está a White Martins. São empresas que produzem aqui em Osasco e que esse produto é levado não só para a região da grande São Paulo, mas para a região do estado, para a região do país e algumas áreas até para exportação. E no próximo bloco, programa Nossa História. Confira a segunda parte da entrevista exclusiva com Bognar. Não é só falar da história em si, mas é de despertar nas pessoas a parte da cidadania. Eu faço parte dessa cidade, eu moro aqui é a minha cidade. Ladeira abaixo, IBGE aponta queda no salário médio do trabalhador brasileiro. Dados do IBGE mostram que entre 2014 e 2015, o salário do brasileiro encolheu. A queda na remuneração foi de 3,2%. Em 2015, o salário médio mensal no país ficou em R$ 2.480,36. É depois do intervalo, não saia daí. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver.
pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta e a gente exibe agora a segunda parte da entrevista com o ex-vereador Bognar, que hoje está à frente do programa Nossa História, um importante projeto de valorização da história osasquense. Além de trabalhar a questão histórica, o programa também vai investir no civismo. Entenda como isso vai funcionar e como está o andamento do projeto. Vamos fazer semanalmente uma solenidade de hasteamento das bandeiras lá no calçadão da Antônio Agu, em frente ao Osasco Plaza Shopping. Tem um dispositivo com 5 mastros. O shopping vai acrescentar mais 2 mastros e nós teremos ali o hasteamento todas as semanas de 7 bandeiras. Todas as quartas-feiras, às 8 horas da manhã, pontualmente, nós vamos estar hasteando essas 7 bandeiras. Bandeira do Brasil, de São Paulo e Osasco, evidentemente, toda semana, embora a instituição ou a pessoa que vai fazer este hasteamento vai mudar a cada semana. Os outros 4 mastros, nós vamos levar sempre uma escola, uma instituição da cidade, um bairro da cidade, uma família da cidade. Esses outros 4 também permanentemente vão ser mudados, porém, cada vez nós vamos levar uma dessas instituições para participar do hasteamento da bandeira. E nós vamos cantar o hino nacional, nós vamos cantar o hino de Osasco. O povo tem necessidade disso. A gente conversa com as pessoas, eu converso com as pessoas na rua. Nossa, eu encontro centenas de pessoas a cada vez dizendo que sente falta desse momento, sente falta de que o poder público tome essa iniciativa. E a administração municipal está tomando. De material, a gente não tem nada ainda. Nós estamos seguindo fases, né? Então, a primeira fase foi da instituição do programa, a fase seguinte já foi de condensar cada uma das ideias, depois de buscar os parceiros, de buscar aqueles... E eu tenho buscado na cidade pessoas, especialmente pessoas, mas as entidades, né? Por exemplo, eu já fui na Ordem, falar com a Ordem também, do mesmo jeito que foi a educação, a diretoria de ensino. Nós tivemos na Ordem dos Emancipadores, e eles têm um trabalho lindo lá, que precisa ser conhecido, precisa ser divulgado. Então, o programa vai ajudar também na divulgação desse trabalho, né? Nós temos entidades e pessoas aqui na cidade que têm trabalhos lindíssimos nessa área, né? Eu vou citar aqui um das artes, que é o Rubens Pignatari. Nossa, esse rapaz tem uma sequência de coisas, de acontecimentos na vida dele e que se confundem também com a vida da cidade. Vou citar aqui mais recente uma outra pessoa, o Agope Garage, que tem um site na internet, um registro fotográfico lindíssimo. O melhor trabalho que nós temos hoje na cidade não é do poder público, é do Agope. Sem desmerecer de ninguém, sem desmerecer de nada, né? E não no sentido o melhor diferenciando dos outros, mas eu quero dizer o melhor porque ele é o mais fácil acesso, ele não tem esse negócio assim, olha, isso aqui é meu, isso aqui é exclusivo, isso aqui não pode, não. Ele reparte toda a informação, ele é uma grande figura. E o projeto tem um pouco também esse objetivo, né? Não é só falar da história em si, mas é de despertar nas pessoas a parte da cidadania. Eu faço parte dessa cidade, eu moro aqui é a minha cidade. E existe um descrédito muito grande por alguns setores de dizer assim, não, isso não vai dar em nada, isso não acontece, isso não vira, isso não... Né? Tem muito esse descrédito, infelizmente. Mas eu sou daqueles que acreditam na possibilidade de mudança, na possibilidade do conhecimento, na possibilidade de que as pessoas, conhecendo,
possam, e aí é meio que subjetivo até, né? Precisa de olhar com muita atenção para poder enxergar isso, mas o comportamento das pessoas também muda. Finalizando a entrevista, Bognar explicou como você, munícipe que ficou interessado, deve fazer para participar do programa Nossa História. Muito brevemente, a gente vai ter um canal de comunicação com todos, né? Nesse momento, a gente ainda não tem esse canal tão aberto assim, né? Mas nós estamos disponíveis e qualquer pessoa que nos procurar, que acessar, a gente vai estar disponível. Mas muito brevemente, tão logo a gente consiga dar alguns passos mais, nós já teremos esse canal de comunicação. Agora, quem quiser já começar a escrever a história da sua família, da sua empresa, da sua rua, do seu bairro, a história da sua constituição, da sua escola, de onde for, pode começar a escrever, né? Depois a gente vai gravar tudo isso. Aí a gente depois vai trabalhar numa linha de organização para ter o melhor aproveitamento. Mas pode começar a escrever, que brevemente vai ter oportunidade de revelar essa história. A única coisa que a gente pede para todo mundo, não precisaria, né? Mas assim, a gente até brinca, né? A gente só pode falar a verdade, né? Não pode a gente, na nossa história, contar alguma coisa que não seja verdadeiro. E também vamos contar as coisas interessantes que aconteceram, né? Aqui, por exemplo, nós estamos aqui, Avenida Autonomistas. Por que essa avenida tem esse nome? O que aconteceu? Quem foram esses autonomistas? O que essa gente fez? O que a ação deles beneficia hoje a qualidade de vida de quem mora nessa cidade? É isso. Então, à medida que a gente vai aprendendo tudo isso, a gente vai conhecendo tudo isso, vai reforçando tudo isso, porque, claro, tudo isso também já tem registros, né? Mas à medida que vai reforçando tudo isso, as coisas vão melhorando. Enquanto o canal de comunicação com o projeto Nossa História não está com um funcionamento 100%, você também pode entrar em contato com o Bognar pelos e-mails bognar.gp@osasco.sp.gov.br ou bognarenancy@gmail.com. Em outubro, Osasco deve ganhar 48 câmeras para dar suporte na segurança pública. O anúncio foi feito pelo prefeito Rogério Lins nesta quarta, em entrevista coletiva na prefeitura. Os equipamentos serão instalados em áreas que já eram monitoradas e em novos pontos, que concentram grandes índices de ocorrências policiais. A princípio, a central de monitoramento será instalada na prefeitura, mas existe um estudo para que ela seja implantada na Avenida Visconde de Nova Granada. As câmeras inteligentes que fazem leitura de placas serão integradas ao sistema Detecta, que é o sistema estadual que concentra dados de roubos, furtos e outros crimes em geral. O salário médio do trabalhador brasileiro caiu entre 2014 e 2015 e as mulheres continuam ganhando menos do que os homens, uma diferença de mais de 20%. Esses dados são do IBGE. Jailson é mestre de obras e está desempregado. Para voltar ao mercado de trabalho, ele aceita qualquer oferta, até mesmo recebendo menos. Não tem muita escolha, é o que aparecer. Não importa se é de mestre, qualquer uma função. Às vezes é melhor ganhar menos e ter um emprego, né? Às vezes é melhor ganhar menos, sujeito às exigências do patrão. Então, ou você ganha menos e aceita, ou fica desempregado. Dados do IBGE mostram que entre 2014 e 2015, o salário do brasileiro encolheu. A queda na remuneração foi de 3,2%. Em 2015, o salário médio mensal no país ficou em R$ 2.480,36. Os melhores salários foram pagos por empresas ligadas às áreas de eletricidade e de gás. A pesquisa do IBGE comprovou ainda que as diferenças salariais entre homens e mulheres continuam existindo. Enquanto os homens receberam, em média, R$ 2.708,22, as mulheres ganharam R$ 2.191,59, uma diferença de 23,6%. A pesquisa também mostrou que a oferta de empregos diminuiu no país em 2015, quando foram fechados 1.700.000 postos de trabalho, uma queda de 3,6% em comparação com o ano anterior. Para o economista Fernando de Holanda Barbosa Filho, esses dados mostram um cenário que já passou. Ele acredita que agora, em 2017, os números sobre o desemprego vão apresentar resultados melhores. Parece que a situação se encaminha para um período no qual o fundo do poço passou. Mas, infelizmente, dadas
condições políticas do país, essa recuperação deve ser muito lenta, o que quer dizer que esse desemprego em nível elevado ele vai continuar por mais tempo, mas a tendência é reduzir o número de desempregados e reduzir a taxa de desemprego ao longo do tempo. E veja em instantes, Senado aprova projeto que cancela precatório não sacado por mais de 2 anos. Precatório é um dinheiro que o Poder Judiciário manda o Poder Executivo pagar a pessoas ou empresas que ganharam uma ação judicial contra o próprio Estado. E a relação candidato-vaga para o concurso da Prefeitura de Osasco. Não perca, é no último bloco. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. A violência contra a mulher vai muito além da agressão física. Pela Lei Maria da Penha, também são considerados crime os abusos psicológico, moral e até o patrimonial. E para reforçar essas informações, o governo federal lançou uma nova campanha sobre o assunto. O que é um relacionamento abusivo? Fomos às ruas de Brasília ouvir o que mães, esposas, namoradas acham o que é. O relacionamento abusivo é palavras, né, verbais, violência e a mulher se sujeitar ao companheiro, parceiro, a fazer o que ele quer, forçar, né? Isso para mim é relacionamento abusivo. Aceitar uma situação e ter que ser obrigada a fazer aquilo sem muita vontade, né? Luíse sofreu violência psicológica. Ela conta que teve um relacionamento que durou 3 anos e não enxergava as atitudes violentas e desrespeitosas do companheiro. Só depois que teve a ajuda de amigos é que conseguiu dar um basta na relação. Tinha esse comportamento de me perguntar muitas coisas que não eram pertinentes a um relacionamento. E quando eu falava que não queria respondê-lo, ele se transtornava, ele virava outra pessoa e fazia como se eu tivesse, como se eu fosse a culpada. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a violência contra a mulher acontece em todos os grupos sociais e de várias maneiras. No Brasil, a Lei Maria da Penha considera crime contra a mulher a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. E a maioria das vítimas é agredida pelos próprios companheiros. A gente tenta falar muito o que é essa relação abusiva, de eu me sentir subjugada, que eu tenho sempre que agradar e ceder ao outro, de que nunca existe uma relação de troca, de que a relação é muito assimétrica. Né? Então, a mulher sempre lá embaixo, o homem sempre lá em cima, que pode tudo. O socorro ao alcance das mãos da vítima de violência é o Ligue 180, uma central de atendimento que pode ser acionada em qualquer lugar do país. Funciona 24 horas todos os dias, inclusive finais de semana e feriados. O serviço é de graça e confidencial. No último levantamento de 2016 da Secretaria de Políticas para as Mulheres, foram realizados mais de 1.133.000 atendimentos, cerca de 3.000 por dia. Esse número é cerca de 51% maior que o ano anterior. A maioria dos relatos de violência é de agressão física, em segundo lugar vem a psicológica, em seguida a violência moral, depois a sexual. A Secretaria de Políticas para as Mulheres lançou pela internet uma campanha de esclarecimento. Não é amor quando... Foram feitos vários posts que trazem situações que caracterizam um relacionamento abusivo e que muitas mulheres não conseguem identificar. A campanha, que está nas redes sociais, repercutiu, provocando um debate público. Fazer esse alerta para que as mulheres e os homens também, eles percebam esses pequenos sinais
e que isso demonstra que não é amor. E a partir daí, você começar a ter uma mudança, ou se estiver num nível que realmente já se praticando, você já começar a tomar as providências. O Instituto Indepac, responsável pelo concurso público da Prefeitura de Osasco, divulgou a relação final de candidatos por vaga. E a disputa está bem acirrada. São 51.981 candidatos na disputa por 1.271 vagas. Em relação ao cargo e à quantidade de vagas ofertadas, destaque para o de professores de Educação Básica 1, com 49,5 candidatos por vaga, e o de professor de Desenvolvimento Infantil, com 52,99 candidatos por vaga. Em terceiro vem Guarda Civil Masculino, com 60,9 candidatos por vaga, e Agente de Trânsito, com 59,4 por vaga. As provas acontecem nos dias 23 e 30 de julho e os aprovados devem começar a trabalhar em setembro. Para mais informações, acesse o site www.indepac.org.br. Precatórios não sacados por mais de 2 anos poderão ser cancelados. É o que prevê o projeto PLC 57/2017, aprovado nesta quarta pelo Senado e que agora segue para a sanção presidencial. A proposta possibilita o cancelamento dos precatórios e requisições de pequeno valor, as RPVs federais, depositados há mais de 2 anos, que não tiveram os recursos sacados pelo credor. Precatórios não sacados por mais de 2 anos vão voltar para os cofres da União. O projeto, que segue para a sanção do presidente da República, foi aprovado pelo plenário do Senado da forma como veio da Câmara dos Deputados. Os senadores aprovaram por 44 votos a favor e 23 contra o projeto que cancela precatórios disponíveis há mais de 2 anos, que não tenham sido sacados pelos beneficiários. A proposta foi encaminhada ao Congresso pelo governo e tramitou em regime de urgência tanto na Câmara quanto no Senado. Quando for sancionada, essa nova lei deve devolver ao Tesouro Nacional uma quantia estimada em 9 bilhões de reais. Precatório é um dinheiro que o Poder Judiciário manda o Poder Executivo pagar a pessoas ou empresas que ganharam uma ação judicial contra o próprio Estado. O texto aprovado indica onde deve ser aplicada parte do dinheiro que estava parado há pelo menos 2 anos, 20% em educação e 5% no programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte. Para os 75% restantes, não há uma determinação de onde devem ser aplicados. A oposição criticou a medida. Esse projeto é uma invenção do governo que todos já sabem que não vai cumprir o que estabeleceu para a meta do resultado primário. A meta do resultado primário para esse ano era de 139 bilhões. O governo sabe que não vai alcançar e fica atrás de instrumentos criativos aqui como esse. O que eles estão querendo fazer é apropriação indébita. O objetivo do governo qual é? Pegar um dinheiro que não é seu, para fazer caixa. Ora, senhoras e senhores, isso, além de ser completamente inconstitucional, ilegal, é amoral também, porque, veja, isso, em outras palavras, nós poderíamos caracterizar como uma grande pedalada. Já a senadora Ana Amélia vê com bons olhos a destinação de recursos para a educação. As nossas mazelas, sejam no campo político, sejam no campo da moral, da ética, da administração pública, da eficiência do Estado, de todas as outras áreas que nós vimos deficiências, estão resultando de uma educação deficiente. O senador Ricardo Ferraço tem outra opinião. Há uma questão aqui extremamente complexa. Nós estamos criando uma despesa permanente para uma receita que é absolutamente extraordinária. O líder do governo, que relatou o texto no plenário, explicou que quem tiver um precatório cancelado vai poder recorrer e o título volta para o mesmo lugar da fila onde estava antes. E na hora que for solicitado, o dinheiro volta corrigido e sem quebrar a ordem de precedência dos precatórios. Portanto, não há
nenhum prejuízo para qualquer pagamento. Agora, entre ficar um recurso parado 5, 10 anos, esperando um julgamento, um espólio ou qualquer outra coisa, fazendo caixa para o banco, ou ficar lá no Tesouro Nacional, o melhor para o país é ficar no Tesouro Nacional. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. Todo o estado de São Paulo esfriou um pouco mais nesta quarta-feira. A capital paulista registrou a temperatura mais baixa do ano. O novo recorde foi de 8,6 graus pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Nos próximos dias, o centro da massa polar, que está no oceano, se afasta da costa do Brasil. E com isso, as madrugadas vão ficar menos geladas e as tardes mais quentinhas. Na Grande São Paulo ainda vai fazer frio na madrugada desta quinta, mas não há expectativa de novos recortes. O sol predomina ao longo do dia, temperaturas amenas à tarde. Não há previsão de chuva. Na capital, mínima de 9, máxima de 20 graus. Em Mogi das Cruzes, mínima de 8, máxima de apenas 19 graus. Eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição. Até lá!